Uma nova geração que aparece a cada tempo, pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas, uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos, por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder, grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó, com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada, oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada, inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXX, com Ikki, passei as últimas 198 horas no reino do imortal de Jade Violeta, treinando com minha espada. Levei minha resistência ao máximo, só parava quando sentia que estava prestes a desmaiar. Meu progresso foi bom. Quanto mais eu mergulhava nas maravilhas do Dao da espada, mais eu ficava fascinado e não queria parar. Infelizmente o tempo que eu posso ficar no reino do imortal de Jade Violeta estava quase acabado. Então, voltei para o mundo real, apareci no mesmo lugar que tinha entrado. Meu novo chalé. Ainda era de noite, exatamente quase 2 horas desde que eu entrei na minha dimensão. Eu arrastei meu corpo cansado e dolorido até meu saco de dormir. Uma boa noite de sono e eu estou completamente bem, uma das vantagens do cultivo corporal. Assim que deitei na cama, dormi profundamente. Naquela noite, tive meu pior pesadelo até então. Eu caminhei pela praia no meio de uma tempestade. Dessa vez, havia uma cidade atrás de mim. Não Nova York. O panorama era diferente. Os edifícios eram mais afastados uns dos outros. Havia palmeiras e colinas baixas à distância. 100 metros adiante, na arrebentação, 2 homens estavam brigando. Pareciam lutadores da TV, musculosos, com barbas e cabelos compridos. Ambos usavam túnicas gregas esvoaçantes, uma guarnecida de azul, a outra, de verde. Atracavam-se, lutavam, chutavam e davam cabeçadas, e, a cada vez que se tocavam, caíam raios, o céu escurecia e ventos sopravam. Eu sabia o que esse pesadelo significava. Aqueles 2 homens eram Zeus e Poseidon. Estúpido sonho de semideus, eu assisti os 2 brigando. Por cima do rugido da tempestade, pude ouvir o de túnica azul gritando para o de túnica verde: "Devolva! Devolva!" Era como se uma criança de jardim de infância estivesse brigando por causa de um brinquedo. Típico dos Zeus, o Ego King bebê chorão. As ondas ficaram maiores, arrebentando na praia e me borrifando com sal. O chão estremeceu. Risadas vieram de algum lugar embaixo da terra, e uma voz profunda e maligna que gelava a espinha de qualquer um. Eu sendo uma exceção, venha para baixo, pequeno herói. A voz sussurrou. Venha para baixo. A areia se abriu embaixo de mim numa fenda que ia direto ao centro da terra. Meus pés escorregaram e as trevas me engoliram. Eu acordei e suspirei. Aquele no final do meu sonho era Cronos. Esse foi meu primeiro sonho de semideus, e eu já encontrei o rei dos titãs. Olhando para fora, ainda era noite. Maldito deuses e titã com problemas mentais, não podem deixar um rei semideus como eu dormir. E o que há com esse Cronos? Vai brincar com Percy, não tenho interesse em titãs. Uma coisa é certa, isso vai para a conta de vocês, quando tiver mais forte. Vou cobrar. Eu tentei dormir, pela próxima meia hora. Mas, não consegui. Soltei um pequeno suspiro e me sentei em pose meditativa. Comecei a cultivar meu corpo. Com o narrador, pelo horário, era de manhã, mas o céu estava escuro e o trovão rebombava pelas colinas. Uma tempestade estava se formando.
Acima do estreito de Long Island, o céu parecia uma sopa de tinta em ponto de fervura. Uma cortina brumosa de chuva vinha em direção ao acampamento. No chalé de Zeus, Ikki estava sentado de pernas cruzadas em cima do seu saco de dormir. Ele tinha olhos fechados. Se alguém olhasse de perto, veria que seu corpo tinha um brilho roxo escuro. Ele abriu seus olhos. Relâmpagos piscaram em suas pupilas. Depois de uma noite inteira de cultivo, ele se sentiu revigorado. Todo o cansaço do treinamento de ontem se foi. Ikki se levantou e esticou seu corpo, pegando algumas roupas diferenciadas. Já que ele não poderia usar preto todo dia, ele foi tomar um banho. O lugar que Ikki toma banho é o único lugar seguro para ele, sem perigos de causar uma guerra ou um Ragnarok entre séries, com ele sendo o prêmio. Ele teve essa ideia depois de não encontrar nenhum lugar seguro no acampamento para tomar banho. Esse lugar era o reino do imortal de Jade Violeta. Ontem à noite, Ikki tinha deixado 2 horas de tempo livre na dimensão para quando acordasse pudesse tomar banho. Uma pena que ele não pode dormir, malditos Cronos e Ego King, sem contar a pequena sereia, também conhecida como Poseidon. Depois de tomar um banho e se secar, ele vestiu uma calça moletom preta, uma camisa de gola polo branca com alguns detalhes pretos e dourados, uma jaqueta branca com preta. Então, saiu da sua dimensão pessoal. Ikki colocou um boné branco e arrumou seus cabelos. Terminando, ele saiu do seu chalé. Seus olhos percorreram brevemente o céu, aonde uma tempestade estava se formando. Ele sabia muito bem qual era a causa, além do roubo do Master Bolt. A causa era Percy e provavelmente ele. Enquanto caminhava pelo acampamento, ele notou a atmosfera peculiar. Mesmo que tenha chamado muita atenção, por onde passava, os campistas pareciam como mariposas sendo atraídas pelo fogo. Ainda deu para notar que todos pareciam preocupados. No vôlei, as crianças da cabana de Apolo estavam jogando um jogo matinal contra os sátiros. Os gêmeos de Dioniso caminhavam pelos campos de morango, fazendo crescer as plantas. Todos estavam cuidando de seus negócios normais, mas pareciam tensos. Eles mantiveram os olhos na tempestade e consequentemente em Ikki, quando ele passou. No caminho, ele encontrou Grover e Percy. Os dois vieram em sua direção. O sátiro parecia preocupado e o filho de Poseidon parecia nervoso. Grover, cabeça de alga marinha, cumprimento Ikki casualmente. Percy fez uma careta com o apelido, e Grover olhou preocupado. O SRD quer ver você e Percy, disse o sátiro. Ele parecia sombrio. Percy parecia mais nervoso. Por dias ele estava meio que esperando uma convocação para a Casa Grande. Só por estar vivo quando não deveriam estar. Os outros deuses provavelmente estavam debatendo a melhor maneira de puni-lo, junto de seu melhor amigo, pelo simples fato de existirem, e agora o Senhor D estava pronto para dar o veredicto. Ikki também já esperava ser convocado. Ele estreitou seus olhos e um flash frio brilhou através deles. Ele não poderia confiar nos livros e sua vantagem de ver o futuro. Sua presença alterou tudo, nesse mundo. Quem sabe os deuses também querem ele, por causa da sua aparência. Ou matar ele e Percy. Ele não pode confiar, esse era um mundo real, não um livro. Sem contar que ele não lembra de muitas coisas do livro. Tudo bem. Vamos, disse ele. Enquanto os três caminhavam, o sátiro um pouco mais na frente e Percy e Ikki um pouco mais atrás. O filho de Poseidon perguntou a Grover se eles precisavam de um guarda-chuva. Não, disse o sátiro. Aqui nunca chove, a não ser que queiramos. Percy apontou para a tempestade. Então que diabo é aquilo? O Ego King fazendo birra por ter seu brinquedinho roubado, pensou Ikki sarcasticamente, cantarolando em sua mente. Grover olhou, preocupado, para o céu. Vai passar em volta de nós.
O mau tempo sempre faz isso, embora ele não tivesse certeza dessa vez. A tempestade parecia ameaçadora. Percy acreditou, fazia uma semana que estava ali e nunca vira o tempo fechado. As poucas nuvens de chuva que tinha notado contornaram os limites do vale. O trio caminhou até a varanda da frente da casa grande. Dioniso estava sentado à mesa de Pinochle com sua Daichicoque, usando a camisa havaiana com listras de tigre, exatamente como na primeira vez que ambos os garotos o conheceram. Kiron estava do outro lado da mesa em sua falsa cadeira de rodas, jogando contra oponentes invisíveis. Duas mãos de cartas flutuavam no ar. Bem, disse o Sr. D olhando para os dois, mais precisamente para Ike com olhos brilhando por um tempo, antes de voltar ao normal. Nossas pequenas celebridades. Percy ficou tenso, Ike continuou casual. Ele olhou calmamente para o deus do vinho, sem nenhuma flutuação emocional. O deus do vinho acalmou seu coração que estava batendo mais rápido por causa de Ike, e voltou a seu eu normal. Sem o charme de Ike ativo, era mais fácil sair do estupor e voltar ao normal. Principalmente para deuses. Cheguem mais perto, disse o Sr. D, e não espere que eu me prostre diante de vocês, mortais, só porque o velho Barbas de Kraka e o rei dos deuses são seus pais. Uma rede de raios brilhou através das nuvens. Um trovão fez tremerem as janelas da casa. Blá, 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 disse Dioniso, não se importado nem um pouco com a ameaça. Kiron fingiu interesse em suas cartas de Pinochle. Grover se encolheu junto ao gradil, os cascos batendo para frente e para trás. Se as coisas fossem do meu jeito, disse Dioniso, eu faria as moléculas de vocês dois irromperem em chamas. Nós varreríamos as cinzas e estaríamos livres de um monte de problemas. Mas Kiron parece achar que isso seria contra a minha missão neste acampamento maldito. Manter vocês, moleques, a salvo do mal. Assim que ele falou essas palavras, um flash frio e sem emoção piscou nos olhos de Ike, mas foi só por um momento. Antes de contar ao normal, ele não tinha medo da ameaça desse deus inútil. Se ele tivesse medo de um relés deus, como ele se tornaria o ser mais poderoso? Então, naturalmente o medo não existe em seu coração, mas ele fez vários planos em alguns instantes para salvar sua vida e a de Percy, caso precise, e ao mesmo tempo, ele guardou essa ameaça em seu coração. Quando for mais forte, ele vai devolvê-la 10 vezes pior. Percy parecia pálido com as palavras do deus do vinho. Combustão espontânea é uma forma de mal, Sr. D. Interveio Kiron. Bobagem, assegurou Dioniso. Os meninos não sentiriam nada. No entanto, eu concordei em me conter. Mas, estou pensando em transformar vocês em um golfinho e uma águia em vez disso, e mandá-los de volta para seus pais. Eu já não gostava de você, mas agora você está me ameaçando e consequentemente me desprezando, ao dizer que poderia fazer qualquer coisa comigo sem que eu pudesse revidar. Eu juro que vou matar você, seu bêbado inútil, pensou Ike olhando para Dionísio com olhos calmos e indiferentes, como se matar um deus fosse algo casual. Esqueça devolver 10 vezes, ele decidiu matar esse deus inútil no momento que for forte o suficiente, simples assim. Assim como seu rosto, seus olhos eram claros sem nenhuma flutuação emocional, era como se ele nunca tivesse feito uma promessa de matar Dionísio. Ele sempre foi alguém que pode controlar suas emoções em um nível perfeito, então era fácil esconder suas intenções. Sr. D. advertiu Kiron. Ora, está bem, cedeu Dioniso. Há mais uma opção. Mas é uma insensatez descomunal. Dioniso levantou-se, e as cartas dos jogadores invisíveis caíram sobre a mesa. Estou indo ao Olimpo para uma reunião de emergência. Se os dois ainda estiver aqui quando eu voltar, vou transformá-los em um nariz de garrafa do Atlântico e um beija-flor. Entendeu?
E Perseu Jackson, e que Poemic, se vocês forem mesmo espertos, verá que se trata de uma escolha muito mais sensata do que aquela que Quiron imagina, avisou o deus do vinho. Dioniso pegou uma carta de baralho, torceu-a e ela se tornou um retângulo de plástico. Como um cartão de crédito ou um passe de segurança. Ele estalou os dedos. O ar pareceu se dobrar e se curvar em volta dele. Ele transformou-se em um holograma, depois em um vento e depois desapareceu, deixando para trás apenas o cheiro de uvas recém-prensadas. Quiron sorriu para Percy, mas parecia cansado e tenso. Sente-se, Percy, por favor. Grover também, ele fez um gesto para os três se sentarem. Ike se sentou calmamente, seguido por Percy e Grover. Quiron pôs suas cartas na mesa e olhou para os dois meninos. Diga-me, vocês dois, disse ele. O que você achou do cão infernal? Apenas ouvir o nome fez Percy estremecer, enquanto Ike pareceu pensativo. Ele não achou o cão infernal grande coisa. Isso me assustou, disse Percy honestamente. Se Ike não tivesse me empurrado para fora do caminho e me salvado, não tinha certeza se estaria vivo. Ele lançou um olhar grato a Ike. Não se preocupe, disse Ike. Como eu vivo falando. Nós dois somos amigos, é natural ajudar que quando você precise de mim. Ouvindo as palavras dele, Percy deu um sorriso torto característico. Ele voltou sua atenção a Quiron e respondeu honestamente. Não foi muita coisa, perto das benevolentes, ele era um cachorrinho adorável. Quiron riu com as palavras de Ike. Percy olhou para o filho de Zeus, e não pode deixar de concordar. A Sr. Dodson assustava mais do que o cão do inferno, se fosse comparar seria exatamente como Ike disse. Grover riu nervosamente. Bem, muitos campistas não poderiam ter feito o que você fez, meu garoto. Mas, vocês dois vão enfrentar coisas piores, muito piores, antes de terminar, disse Quiron dando um sorriso triste para os dois meninos no final das suas palavras. Terminar, o quê? Percy perguntou hesitante. Sua missão, é claro. Você vai aceitá-la? Quiron perguntou a Percy. Percy deu uma olhada para Grover, que estava cruzando os dedos. Senhor, disse Percy. Você não nos disse o que é ainda. Sim, o básico seria aprendemos os detalhes. Antes de decidir, disse Ike calmamente, ele já sabia do que se tratava, mas quem sabe algo não mudou. Quiron fez uma careta e resmungou. Bem, essa é a parte difícil, os detalhes. Um trovão irrompeu pelo vale. As nuvens de tempestade haviam agora chegado ao limite da praia. Até onde eles poderiam ver, o céu e o mar estavam fervendo juntos. Poseidon e Zeus, disse Percy. Eles estão lutando por algo valioso, algo que foi roubado, não estão? Sim, estão brigando pelo brinquedo do Ego King. Basicamente, o rei dos pervertidos acusou a pequena sereia de roubar seu brinquedinho, pensou Ike sarcasticamente. Ele olhou para a tempestade e depois voltou seu olhar para Percy. Quiron e Grover trocaram olhares. Quiron inclinou-se para a frente em sua cadeira de rodas. Como você sabe disso? O tempo desde o Natal está esquisito, como se o mar e o céu estivessem brigando. Então falei com Annabeth, e ela tinha ouvido alguma coisa sobre um roubo. E também andei sonhando umas coisas, disse Percy confuso e um pouco hesitante. Quanto a isso, eu também tive um sonho. Estava andando em uma praia, uma cidade que desconheço estava atrás de mim, e na minha frente tinha dois homens. Eles pareciam estar brigando por algo. Ambos usavam túnicas gregas esvoaçantes, uma guarnecida de azul, a outra, de verde. Toda vez que eles brigavam, raios caíam, o céu escurecia e ventos sopravam, disse Ike calmamente, explicando parcialmente seu sonho. Ele não contou sobre Cronos, pois ninguém acreditaria.
Sim, meu sonho é exatamente igual, Percy disse olhando para Ikki. Eu sabia, disse Grover. Quieto, sátiro, ordenou Quirrell. Mas essa é a missão deles. Os olhos de Grover estavam brilhantes de excitação. Tem que ser. Só o oráculo pode determinar. Quirrell alisou sua barba. No entanto, vocês dois estão corretos. Seus pais estão tendo sua pior briga em séculos. Eles estão lutando por algo valioso que foi roubado. Para ser preciso, o raio. Percy riu nervosamente. O quê? Não brinque com isso, advertiu Quirrell. Não estou falando de um zigue-zague recoberto de papel alumínio como você vê em peças da escola. Estou falando de um cilindro de bronze celestial de alto grau, com 60 centímetros de comprimento, arrematado em ambos os lados com explosivos de nível deífico. Percy disse estupidamente. O raio mestre de Zeus, disse Quirrell, agora ficando emocionado. O símbolo de seu poder, conforme o qual todos os outros raios são moldados. A primeira arma feita pelos Ciclopes para a guerra contra os Titãs, que decepou o cume do Monte Etna e arremessou Cronos para fora do seu trono. O raio mestre, que acumula potência suficiente para fazer as bombas de hidrogênio dos mortais parecerem fogos de artifício, e ele desapareceu? Perguntou Percy engolindo um gole de saliva. Roubaram, disse Quirrell. Quem roubaram? Quem roubou, corrigiu Quirrell. Ele apontou para o filho de Poseidon. Você. Percy piscou, sua boca abriu e ele parecia completamente estupefado. XXXXXX pelo menos, Quirrell ergueu uma das mãos. É isso que Zeus pensa. Durante o solstício de inverno, na última Assembleia dos Deuses, Zeus e Poseidon tiveram uma discussão. As tolices de sempre. A mãe Reia sempre gostou mais de você. Os desastres aéreos são mais espetaculares que os desastres marítimos, etc. Mais tarde, Zeus se deu conta de que o seu raio mestre havia desaparecido, levado da sala do trono bem debaixo do seu nariz. No mesmo instante culpou Poseidon. Agora, um deus não pode usurpar diretamente o símbolo de poder de outro deus. Isso é proibido pela mais antiga das leis divinas. Mas Zeus acredita que seu pai convenceu um herói humano a pegá-lo, mas eu não. Paciência, e escute, criança, disse Quirrell. Zeus tem boas razões para suspeitar. As forjas dos Ciclopes ficam embaixo do oceano, o que dá a Poseidon alguma influência sobre os fabricantes dos raios do seu irmão. Zeus acredita que Poseidon pegou o raio mestre e está agora mandando os Ciclopes construírem secretamente um arsenal de cópias ilegais, que poderiam ser usadas para derrubar Zeus do seu trono. A única coisa de que Zeus não tinha certeza era qual herói Poseidon usara para roubar o raio. Agora Poseidon declarou abertamente que você é filho dele. Você estava em Nova York nas férias de inverno. Poderia facilmente ter se infiltrado no Olimpo. Zeus acredita que encontrou o seu ladrão, mas eu nunca estive no Olimpo. Zeus está maluco. A novidade do dia, pensou Ikki cantarolando em sua mente, ele ainda sentado casualmente com o rosto calmo, enquanto prestava atenção na conversa. Era como se eles nem estivessem falando de uma possível guerra de deuses. Quirrell e Grover olharam nervosamente para o céu. As nuvens não pareciam estar se separando, como Grover disse. A tempestade estava vindo para cima do vale, fechando ele dentro, como uma tampa de caixão. Quirrell e Grover olharam nervosamente para o céu. As nuvens não pareciam estar se separando, como Grover disse. A tempestade estava vindo para cima do vale, fechando ele dentro, como uma tampa de caixão. Percy, disse Grover. Nós não usamos essa palavra que começa com M para descrever o Senhor do Céu. É impossível Percy ter roubado o Master Bolt do Lord Zeus. Eu o conheço desde que tínhamos 4 anos, e sem contar ele apenas descobriu que a mitologia era real alguns dias atrás, disse Ikki categoricamente. O Ego King era muito paranoico.
Mas, mesmo ele sendo seu filho, ele duvidava que Zeus desse ouvidos a ele. Eu entendo, criança. Mas, Zeus seu pai, é um pouco paranoico, sugeriu Quiron hesitante. Ele não queria ofender o rei do Olimpo. Sem contar, que Poseidon já tentou derrubar Zeus antes. Acredito que essa foi a pergunta 38 da sua prova final, alguma coisa a ver com uma rede de ouro? Adivinhou Percy depois de se lembrar da resposta que escreveu na prova. Poseidon, e Hera, e alguns outros deuses, eles, prenderam Zeus numa armadilha e não o deixaram sair até ele prometer ser um soberano melhor, certo? Correto, disse Quiron assentindo. E Zeus nunca mais confiou em Poseidon desde então. Poseidon, é claro, nega ter roubado o raio mestre. Ele se ofendeu com a acusação. Os dois vêm discutindo o tempo todo há meses, com ameaças de guerra. E agora você apareceu, a famosa gota d'água, mas eu sou apenas uma criança. Disse Percy apontando o óbvio. E que olhou para ele com pena, os deuses não se importavam se você é uma criança ou adulto, homem ou mulher. Principalmente o Ego King, se um bebê o ofender é provável que ele o mate sem misericórdia. Percy, interveio Grover. Se você fosse Zeus, e já achasse que o seu irmão estava planejando derrubá-lo, e então o seu irmão subitamente admitisse que havia quebrado o juramento sagrado que fizera depois da Segunda Guerra Mundial e que era pai de um novo herói mortal que poderia ser usado como uma arma contra você, isso não o deixaria com a pulga atrás da orelha? Sem querer ofender e tal. Mas, não é meio hipócrita da parte do Lord Zeus, quero dizer, ele quebrou o juramento primeiro com minha meia-irmã mais velha, e agora novamente comigo sendo o resultado, disse Ikki calmamente, ele já tinha ouvido a história de Thalia, durante uma conversa dele com Percy e Grover. E sem contar que ele leu no livro, suas palavras não tinham um traço ofensivo, era como uma pergunta inocente. Grover pareceu envergonhado com isso. Mas eu não fiz nada. Poseidon, meu pai, realmente não mandou roubar esse Master Bolt, mandou? Perguntou Percy. Quiron suspirou. A maioria dos observadores inteligentes concordaria que o roubo não faz o estilo de Poseidon. Mas o deus do mar é orgulhoso demais para tentar convencer Zeus disso. Zeus exigiu que Poseidon devolva o raio até o solstício de verão. Isso será em 21 de junho, 10 dias a contar de agora. Poseidon quer um pedido de desculpas por ser chamado de ladrão até essa mesma data. Eu tinha esperanças de que a diplomacia prevalecesse, que Hera ou Deméter ou Hestia fariam os dois irmãos verem a razão. Mas a sua chegada inflamou o gênio de Zeus. Agora nenhum dos dois deuses quer recuar. A não ser que alguém intervenha, a não ser que o Master Bolt seja encontrado e devolvido a Zeus antes do solstício, haverá guerra. E você sabe como poderia ser uma guerra total, Percy? Disse Percy tentando adivinhar. Acho que a palavra caótico seria melhor para descrever, disse Ikki imaginando uma guerra de deuses. Quiron assentiu e olhou para Percy. E você, Percy Jackson, será o primeiro a sentir a ira de Zeus. Imagine o mundo em caos. A natureza em guerra consigo mesma. Os olimpianos forçados a escolher lados entre Zeus e Poseidon. Destruição. Carnificina. Milhões de mortos. A civilização ocidental transformada em um campo de batalha tão grande que fará a guerra de Troia parecer uma luta de balões d'água. Repetiu Percy. E eu seria o primeiro a sofrer a ira da pequena sereia. Sem contar a de Hera, pensou Ikki estreitando seus olhos. Do lado de fora, começou a chover. Os jogadores de vôlei interromperam o jogo e olhavam em silêncio perplexo para o céu. Percy parecia muito chateado olhando essa cena. Era a culpa dele e Zeus estava punindo o acampamento inteiro por sua causa. Isso o deixou furioso. Então, a missão que você falou.
É sobre recuperar o raio mestre de Zeus, perguntou Ikki indo direto ao assunto. Ele notou que Percy parecia chateado, e não pode deixar de suspirar mentalmente. Ele meio que sabia um motivo, afinal há quantos anos eles se conhecem? Percy precisava parar de se culpar por algo que ele não tinha controle. A raiva de Zeus. Sim, vocês dois são perfeitos para o trabalho. Ikki é filho de Zeus, cuja missão é recuperar seu símbolo do poder. E Percy é filho de Poseidon, não seria uma boa oferenda de paz, fazer ele ajudar a devolver o que é de Zeus? Disse Quirón para os dois garotos. Se não está com Poseidon, onde está essa coisa? Perguntou Percy. Eu creio que sei, a expressão de Quirón era sombria. Parte da profecia que recebi anos atrás, bem, algumas frases fazem sentido para mim, agora. Mas, antes que eu possa dizer mais, vocês dois precisam aceitar oficialmente a missão. E ambos precisam procurar o conselho do oráculo, porque você não pode dizer de antemão onde está o raio. Questionou Percy novamente. Porque, se eu fizer isso, você ficará assustado demais para aceitar o desafio. Ouvindo as palavras de Quirón, Percy engoliu seco. Boa razão, ele disse. Então vocês concordam? Perguntou Quirón para ambos os garotos. Percy olhou para o sátiro que assentiu encorajadoramente. Ele olhou para Ikki e viu que o mesmo parecia decidido a ir. Eu vou, é entediante ficar no acampamento, disse Ikki dando de ombros. Ele olhou para o filho de Poseidon. Percy e você? Está bem, Percy disse. Ele parecia nervoso, mas determinado. É melhor do que ser transformado em um golfinho. Então é hora de vocês consultarem o oráculo, disse Quirón. Suba para o sótão. Quando descerem de novo, presumindo que ambos ainda estejam lúcidos, conversaremos mais. Os dois se levantaram e foram para a escada que levava ao sótão. Ikki e Percy subiram 4 lances acima. A escada terminava embaixo de um alçapão verde. O filho de Poseidon puxou um cordão. A porta se abriu e uma escada de madeira caiu ruidosamente no lugar. O ar morno que vinha de cima cheirava a mofo, madeira podre e mais alguma coisa, um cheiro que lembrava répteis. O cheiro de serpentes. Ikki subiu primeiro, seguido por Percy. O sótão estava atulhado de sucata de heróis gregos. Suportes de armaduras cobertos de teias de aranha, escudos outrora brilhantes cheios de adesivos dizendo Ítaca, ilha de Circe e terra das Amazonas. Sobre uma mesa comprida estavam amontoados potes de vidro cheios de coisas em conserva, garras peludas decepadas, enormes olhos amarelos e diversas outras partes de monstros. Um troféu empoeirado na parede parecia ser uma cabeça de serpente gigante, mas com chifres e uma arcada completa de dentes de tubarão. Uma placa dizia: Cabeça N1 da Hydra, Woodstock, NI, 1969. Junto à janela, sentado em uma banqueta de madeira com 3 pernas, estava o souvenir mais pavoroso de todos. Literalmente uma múmia, um cadáver humano mumificado para ser mais específico. A múmia usava um vestido de verão estampado em batik, com uma porção de colares de contas e uma bandana por cima de longos cabelos pretos. A pele do rosto era fina e parecia couro por cima do crânio, e os olhos eram fendas brancas vítreas, como se os olhos de verdade tivessem sido substituídos por bolas de gude. Percy estava assustado, e que curioso, era a primeira vez dele vendo algo assim. Então, uma névoa verde saiu da boca da múmia, serpenteando pelo chão em anéis grossos, sibilando como 20.000 cobras. Dentro da cabeça de Ikki e Percy, uma voz soou deslizando por um ouvido e se enroscando por seus cérebros. Eu sou o espírito de Delphin, orador das profecias de Poebus Apolo, matador do poderoso Piton. Aproxime-se, buscadores, e pergunte. Percy parecia assustado com isso. Ikki colocou a mão em seu ombro para ajudá-lo. E no momento que isso aconteceu, o filho de Poseidon, que estava pirando, sentiu todas as suas emoções sumirem. Tudo que sobrou foi uma calma e segurança incomparável.
Ele olhou para Ikki com um olhar agradecido. Ikki apenas balançou a cabeça negativamente. Não precisava ser grato, ele não fez nada demais. Olhando para o oráculo, ele ficou um pouco mais curioso. Que mudanças sua presença faria na profecia? Ele estava interessado em descobrir. A múmia era algum tipo de receptáculo para uma outra coisa, o poder que girava em espiral à volta na névoa verde. Sua presença não parecia maligna. Era como as 3 parcas que Ikki e Percy tinham visto tricotando fio de lã ao lado da banca de frutas da rodovia. Antiga, poderosa e, sem dúvida, não humana. Os 2 meninos se entreolharam e depois perguntaram ao mesmo tempo: qual é o nosso destino? A névoa rodopiou, mais densa, juntando-se bem na frente dos 2 e em volta da mesa com os potes que continha partes de monstros em conserva. De repente, havia 4 homens sentados à volta da mesa, jogando cartas. Os rostos ficaram mais nítidos. A névoa girou novamente, tomando a forma de uma mulher. Percy e Ikki a reconheceram instantaneamente, era a mãe do filho de Zeus. O homem no meio, que ambos os meninos reconheceram ser seu padrasto horrível de Percy, se virou para eles e falou com a voz rouca do oráculo. Vocês devem ir para o oeste, e enfrentar o deus que se tornou desleal. O cara à esquerda jogou 2 fichas de pôquer e disse: no caminho os problemas surgem e o filho do rei do Olimpo enfrentará seu maior rival. Seu amigo da direita ergueu os olhos e disse na mesma voz: vocês irão encontrar o que foi roubado, e o verá devolvido em segurança. O último homem disse na mesma voz: vocês serão traídos por aquele que o chama de amigo. A mãe de Ikki deu a minha final. E, no fim, o filho do deus do mar irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. As figuras começaram a se dissolver e conforme a névoa recuou, Percy gritou: espere. O que você quer dizer? Que amigo? O que vou deixar de salvar? A cauda da névoa recuou para a boca da múmia. Então ela voltou para sua posição original, deixando os 2 meninos sozinhos. A audiência com o oráculo acabou. E então? Quirón perguntou para os 2 garotos com uma sobrancelha levantada. Ikki se sentou em uma das cadeiras ao redor da mesa, ele parecia estar pensando em algo importante. Percy desabou em uma das cadeiras da mesa de Pinochle. Ele foi o primeiro a falar. Ela disse que iríamos recuperar o que foi roubado. Grover se inclinou para a frente, mascando animado os restos de uma lata de Daishicock. Isso é ótimo. Percy estremeceu um pouco. Ela disse que iríamos para o oeste para enfrentar um deus que se tornou desleal. Recuperaríamos o que foi roubado e devolveríamos em segurança. Eu sabia, disse Grover. Quirón não pareceu satisfeito com a resposta do filho de Poseidon. Mais alguma coisa? Ela disse: no caminho os problemas surgem e o filho do rei do Olimpo enfrentará seu maior rival, disse Ikki ainda pensativo. Todos os olhos se voltaram para ele. Ikki não precisava que ninguém lhe dissesse que era dele que o oráculo estava falando. Afinal, ele era o único filho de Zeus atualmente. Quirón parecia imerso em pensamentos. Bem, é óbvio que o oráculo estava falando de você. Mas quem é seu maior rival? Eu não sei, disse Ikki colocando a mão no queixo de forma pensativa. Quirón assinou com a cabeça, ele parecia preocupado. Quirón assinou com a cabeça, ele parecia preocupado. Ele estudou as expressões de Percy e Ikki, antes de dizer: muito bem. Mas saiba disto. As palavras do oráculo frequentemente têm duplo sentido. Não se fie demais nelas. A verdade nem sempre fica clara até que os eventos aconteçam. Percy se contorceu um pouco, e Ikki assentiu calmamente. As palavras de Quirón foram aceitas. Certo, Percy disse, ansioso por mudar de assunto. Então, aonde vou? Quem é esse deus do oeste? Ah, pense, Percy, disse Quirón. Se Zeus e Poseidon enfraquecem um ao outro numa guerra, quem tem a ganhar com isso? Algum outro que queira tomar o poder.
adivinhou Percy. Hades? Mas isso não é um pouco óbvio? Além de culpar nosso tio, sem provas. Disse Ike calmamente, ele sabia que não tinha sido o Senhor dos Mortos. Ah, mas pense nisso, meu garoto, Kiron disse. Ele é alguém que guarda um ressentimento, alguém que está infeliz com a parte que lhe coube desde que o mundo foi dividido eras atrás, cujo reinado se tornará poderoso com a morte de milhões. Alguém que odeia os irmãos por forçá-lo a um juramento de não ter mais filhos, um juramento que ambos agora quebraram, e que deu de ombros, sem realmente acreditar nisso, afinal ele sabia quem era o culpado. Ele leu o livro. Além disso, Hades pode ter sido uma espécie de vilão na mitologia grega, mas isso não o tornava automaticamente o culpado. Na verdade, porque Hades iria querer causar uma guerra se milhões morreriam, enchendo seu reino ainda mais. Grover babou um pedaço de alumínio pelo canto da boca. Opa, espere aí. O quê? Uma das fúrias veio atrás de Percy e Ike. Lembrou Kiron. Ela observou os dois até ter certeza da sua identidade, e então tentou matar Percy. Sem contar que durante sua jornada para o acampamento, as três fúrias o seguiram. Mais especificamente, elas estavam atrás de Ike. As fúrias obedecem a um só senhor. Hades, sim, mas Hades odeia todos os heróis, protestou Grover. Especialmente se tiver descoberto que Percy é filho de Poseidon, e Ike filho de Zeus. Um cão infernal conseguiu entrar na floresta e estava óbvio que ele estava atrás de Ike e Percy. Continuou Kiron. Eles só podem ser convocados dos campos da punição, e ele tinha de ser convocado por alguém de dentro do acampamento. Hades deve ter um espião aqui. Ele deve suspeitar que Poseidon tentará usar Percy para limpar seu nome. E que ser filho de Zeus é um bônus, ele adoraria matar esses dois jovens meio-sangue, antes deles assumirem a missão. Boa, murmurou Percy cansado. São dois dos deuses mais importantes querendo me matar, acho que deveria se orgulhar um pouco, disse Ike olhando para Percy com um olhar brincalhão. Nem mesmo 2 semanas neste mundo e temos deuses ansiando por nossas cabeças. Isso com certeza é algo para se orgulhar. Percy olhou para ele com uma cara inexpressiva. Não, realmente não é mais uma missão para... Grover engoliu em seco e perguntou fracamente. Quer dizer, o raio-mestre não poderia estar em algum lugar como um Mine. O Mine é muito agradável nesta época do ano. Eu estou um pouco curioso para ver o submundo, pensou Ike com olhos cheios de interesse. Hades enviou um protegido para roubar o Master Bolt. Insistiu Kiron como se tivesse certeza. Ele o escondeu no mundo inferior, sabendo muito bem que Zeus culparia Poseidon. Não pretendo entender perfeitamente os motivos do Senhor dos Mortos ou por que ele escolheu esta época para começar uma guerra, mas uma coisa é certa. Ike e Percy precisam ir ao mundo inferior, encontrar o Master Bolt e revelar a verdade. XXXXXXXX